Veja, nesse tópico nós vamos entender um pouco melhor o fenômeno da refração. E só lembrando, né, que refração da luz, né? E só lembrando que quando a luz, né? Que agora a gente está no âmbito da ótica de raios, da ótica geométrica, lembrando que nesse âmbito o comprimento de onda ele é muito menor do que o obstáculo, né, do que o sistema óptico. Então a gente tem, quando a luz, né, ela interage aqui com o meio material, então esse aqui é o nosso meio material, a luz interage com a matéria, ela é fundamentada no fenômeno da dispersão, estão associados à absorção e emissão. Nós temos três outros fenômenos surgindo, né? O da reflexão, o da refração e, obviamente, o da transmissão. Nós temos reflexão, refração e transmissão, né? Então, isso daqui é a reflexão, isso aqui são os raios refletidos. Está associado à reflexão da luz, parte da energia, né? Dessa luz que chega, né? Isso aqui é a luz incidente, vamos chamar de luz agora, né? Luz incidente, que é a onda incidente. Essa daqui é a luz refletida, essa daqui é a luz refratada. Pelo fenômeno da refração da luz, e essa aqui é a luz transmitida. A luz transmitida, né? Então veja, na verdade a luz quando chega aqui, ó, parte dela é refletida, parte dela refrata. Mas quando ela chega na outra interface aqui, ó, parte dela vai ser transmitida, vai ser refletida também, e parte dela vai ser refratada, né? Produzindo na totalidade a transmissão dela, né? A passagem dela daquele meio para o mesmo meio, vamos pensar assim, né? Com um material nesse caminho, ok? Bom, mas nós vimos que a luz, que a reflexão da luz tem uma lei, né? E a lei que diz que o ângulo de incidência é igual ao ângulo refletido, e que esses raios, o raio incidente e o raio refletido, os raios refletidos estão no mesmo plano, né? Essa é a lei da reflexão. Agora nós vamos entender como que é a lei da refração, né? Como que é a lei da refração. E nós vamos fazer um outro desenho aqui. Que é o seguinte. Pensando agora só no aspecto da luz refratada, né? A luz refratada. Então a gente tem o feixe de luz chegando aqui na interface, e agora a gente vai ter aqui um desvio, né? Um desvio. Veja, esse fenômeno é fácil de observar, né? Você pega um copo com água, um copo transparente com água, coloca um lápis nele, você vai ver que parece que o lápis ele sofre uma quebra, né? Ali você tem, por causa desse fenômeno, né? O fenômeno da refração, né? E isso acontece porque a luz, ela muda a sua velocidade quando ela entra nesse meio aqui, né? Ela muda a sua velocidade quando ela entra nesse meio, ok? Então veja bem, aqui a gente tem um índice de refração absoluto na incidência, que é a velocidade da luz, dividido pela velocidade no meio incidente. E aqui a gente tem outro índice de refração, né? A gente vai ter outro índice de refração, que é o índice de refração da onda que está sendo transmitida, né? Que é a velocidade da luz, o absoluto, né? Dividido pela velocidade na transmissão aqui, ó, no processo de transmissão, né?
Então, esse daqui é o meio, né? Ok. Muito bem. Vamos fazer o seguinte, vamos escolher esse ponto aqui, ó, como ponto A. Vamos fazer uma tração perpendicular aqui, ó. Vamos chamar esse ponto aqui de B. Então a gente tem um triângulo aqui, né? Um triângulo retângulo aqui, que é esse daqui. Esse ponto aqui de C. E agora nós temos um outro traçado aqui, ó. Temos um outro traçado aqui, ó, de um outro triângulo, num ponto D aqui. Um triângulo que ele é um pouco diferente desse outro triângulo aqui, né? Porque teve um desvio, né? Teve um desvio. Veja que o triângulo da entrada é diferente do triângulo da saída. Lá na reflexão, o triângulo da entrada era igual ao triângulo da saída. Então a gente usou o mesmo triângulo. Aqui são dois triângulos, né? E aqui onde ele é perpendicular, né? Aqui onde é perpendicular. E aí, veja, aqui a gente vai... Vamos ampliar esse triângulo para melhorar a qualidade da visualização. Dois triângulos. Um triângulo que é esse aqui. Aqui é 90, aqui é o ponto B. Aqui é o ponto C. E aqui é o ponto A. E veja que aqui, ó, nós temos uma distância, que é a distância percorrida pela luz incidente, né? Distância percorrida pela luz incidente. Então, veja, esse aqui é o ângulo de incidência. Esse aqui é o ângulo de incidência. Ok? Esse aqui, ó. Esse aqui é o ângulo de incidência. Agora, no outro triângulo, veja bem, nós temos o ponto A aqui. Vou desenhar assim, né? Ponto A. Aqui o ponto D. Aqui é perpendicular. Nós temos aqui o ponto C. Veja que essa daqui, ó, essa distância aqui, ó, é a distância percorrida pela onda que está sendo transmitida, né? Pela onda que está atravessando aqui, ó, o meio material, né? Distância percorrida. Então o ângulo esse ângulo de reflexão, vou chamar de delta t, de θ t, né? De θ t, ele é este, né? Então esse aqui é o ângulo de reflexão. Este é o ângulo de reflexão, ângulo de transmissão, né? Vou chamar assim. Muito bem, então a gente tem que usar as propriedades trigonométricas para analisar esses triângulos aí, esses triângulos retângulos. São dois agora, né? Dois triângulos retângulos. Bom, vamos começar pelo primeiro. Do primeiro aqui, ó, a gente tira o seguinte, a gente tira aqui o seno do ângulo de incidência, ele vai ser igual ao cateto oposto aqui, que é a distância percorrida pela luz incidente nesse trecho BC, né? Dividido pela hipotenusa, que é essa distância C. Bom, mas essa distância ela é a velocidade de incidência vezes o tempo de incidência, dividido por AC. Aqui, né? E aqui embaixo desse triângulo a gente tira aqui o seno da onda transmitida é igual ao cateto oposto, que é a distância que a onda que está sendo transmitida, né, que é a onda que foi refratada, de A até D,
dividido pela hipotenusa, que também é AC, hipotenusa, né? E essa distância percorrida é a velocidade da transmissão, né? Velocidade de refração, dividido pelo tempo que leva de A até D, né? Isso aqui está dividindo, multiplicado, né, pelo intervalo de tempo de A até D, dividido pela hipotenusa. Olha que interessante. Então, esses daí são as expressões que a gente obtém a partir desses triângulos, né? Desses triângulos. Agora, o tempo percorrido tem que ser o mesmo. Novamente, né? Veja, os raios chegaram juntos em AB. Então, veja, só que o raio que chegou no ponto A, ele já está dentro do material, e esse raio aqui ainda leva um tempo para chegar no material, né? Só que quando eles chegam aqui, ó, eles têm que, nesses dois pontos, descer, eles têm que chegar no mesmo tempo. Por quê? Para que eles saiam juntos aqui, ó, para que eles sejam transmitidos juntos. Então, o tempo é igual. Então, a gente afirma aqui, ó, a gente está afirmando aqui o tempo, o intervalo de tempo que leva de A até D é o mesmo intervalo de tempo que a luz leva de B até C. Ou seja, o intervalo de tempo da luz incidente, nesse trecho BC, é igual ao intervalo de tempo da luz refratada de A até D, né? De A até D. Então, os tempos são iguais. Vamos chamar de ΔT. Esses tempos aqui são iguais. Só que, diferente da reflexão, as velocidades não são iguais. As velocidades não são iguais. Então, a velocidade de transmissão é diferente da velocidade de incidência, porque os índices de refrações são diferentes. Lembra que o índice de refração depende do material. Então, se esses materiais são diferentes, o material da incidência é diferente do material aqui do processo de transmissão, então os índices de refrações são diferentes. Portanto, as velocidades são diferentes, né? Então, isso implica que, veja, os índices de refrações, na verdade é o contrário, né? Um leva o outro, ou o outro leva um. São diferentes também. São diferentes. Ok? Então, isso é importante. Bom, vamos lá. Agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos calcular AC. A gente sabe que AC aqui, ó, vai ser a velocidade incidente. Quem é a velocidade incidente? É o índice de refração, ó, dessa expressão aqui, ó. A velocidade incidente é a velocidade da luz dividido pelo índice de refração incidente, né? E essa é a velocidade da incidência. Vezes o ΔT dividido pelo seno do ângulo de incidência. Mas o AC também é igual à velocidade transmitida, que é, olhando para cá, ó, que é C dividido pelo índice de refração durante a transmissão do outro meio, né? Vezes ΔT, que é igual para os dois, dividido pelo seno do ângulo de reflexão, né? De refração. É o ângulo de transmissão aqui, né? O ângulo de transmissão. Muito bem. Então, veja que as velocidades da luz são iguais, os tempos são iguais. E aí nós temos uma expressão que é assim, ó. Aqui fica índice de refração vezes incidente vezes o ângulo incidente. Se a gente passar para cá, e aqui fica o índice de refração transmitido vezes o seno do ângulo transmitido. Passando para lá, a gente chega nessa expressão aqui, ó, que o índice de refração transmitido, né, deste meio, desse outro, segundo meio, vezes o ângulo de refração, a gente está representando assim, é igual ao índice de refração do meio incidente vezes o seno do ângulo de refração do ângulo de transmissão.
Olha que interessante. Como os índices de refração não são iguais, a gente supõe que os senos também não sejam iguais, portanto os ângulos não são iguais, né? Os ângulos não são iguais. Aqui é incidente, né? Os ângulos não são iguais. Então essa é a lei, né? É o que a gente chama de lei de Snell, ou lei da refração, né? Ligada ao seguinte, né? A gente não pode, tem que pensar da seguinte maneira. Essa lei tem como complemento, além dessa expressão matemática, ela tem como complemento o seguinte. A onda incidente, veja, esse é o ângulo da onda incidente, tem ângulo diferente da onda, da onda de transmissão, de reflexão, de refração, desculpa. E veja, em ambas, se a gente considerar aqui, ó, uma normal, não, perpendicular, né, uma normal que caracteriza esse plano. Então, veja, isso aqui tudo faz parte do mesmo plano, que é o chamado plano de refração. Então, a lei da refração, na verdade, ela diz que a onda incidente e a onda refratada estão no mesmo plano e os seus ângulos são diferentes. Diferentes de tal forma que obedece essa expressão matemática que está associada aos índices de refração. Ok? Aos índices de refração. Então, essa é a lei de Snell, né? Chamada lei de Snell, que explica a refração da luz, né? Simplesmente utilizando a ótica geométrica, né? Por um processo geométrico. Vou fazer um desenho aqui, ó, só para ilustrar essas duas leis, né? Vamos ilustrar essas duas leis. Um desenho aqui. Tentar fazer um desenho aqui, ó. Então imagina o seguinte, vamos imaginar o seguinte. Aqui é o material. Nós temos o material aqui. Ok? E aqui a gente tem uma onda incidente. Aqui, ó, nós temos uma onda, um raio incidindo aqui, ó, neste ponto. Veja que esse raio, ele está neste plano aqui. E aí quando esse raio incide nesse ponto, veja bem, ele vai ter uma parcela refletida no mesmo plano, com ângulo igual. Mas parte dessa onda, né, vai atravessar este meio, né? Vai atravessar esse meio de tal maneira, veja, aqui é a nossa normal, né? Essa reta normal. De tal maneira que esse ângulo vai mudar, é o ângulo de transmissão. Esse ângulo muda, por quê? Porque a velocidade da onda mudou. Então nós temos índices de refrações diferentes. Mas também, veja bem, essa onda aqui está no mesmo plano dessa onda incidente. Essa onda aqui vai estar no mesmo plano da onda incidente. Então veja, que tanto a onda refletida quanto a onda transmitida estão no mesmo plano da onda incidente. E aí é por isso que é de costume chamar este plano aqui, ó, de plano de incidência. Então, pelo plano de incidência, no mesmo plano de incidência, nós teremos tanto a onda refletida quanto a onda transmitida, caracterizada dentro do meio pela refração, pelo processo de refração. Ok? Então, esse é um esquema geral que mostra que todos os raios de luz, né,
que associados tanto à reflexão quanto à refração estão no mesmo plano, chamado plano de incidência. Ok? Então, até a próxima!